Então, vamos treinar isso aqui, tá? Tentem fazer pelo menos uma delas antes de eu começar. Eu vou explicar o exercício e vocês tentam fazer. Depois vocês dão play para ver se ficou certo. Pode ser? Então, o que é que ele diz aqui? Let's practice. Make comparative sentences using more than. Então, o que ele quer aqui? Vamos praticar. Faça sentenças comparativas utilizando a estrutura que a gente aprendeu agora, que é more than. Então, a ordem da frase vai ser essa que está aí, tá? Ninguém precisa trocar a ordem de nada. A gente só precisa ver onde vai colocar o more e onde é que vai colocar o than. Então, qual é a dica? Procurem adjetivos, características, certo? O more vem antes da característica e o than vem depois, tá? Então, vamos lá. Tentem fazer aí. Terminaram? Pois bora lá. Brazil, dangerous, and Japan. Então, mais uma vez, não troca a ordem de nada. Brazil is more dangerous than Japan. Ai, a teacher nem falou que era para colocar o is. Tá, mas o is é o verbo to be. O Brasil é mais perigoso que o Japão. Então, tem que ter o is, tá? Se fosse algo no plural, girls, por exemplo, ficaria com o are, tá bom? Girls are more fun to play than boys. I don't know. Okay, so Ouro Preto, historic, Foz do Iguaçu. So Ouro Preto is more historic than Foz do Iguaçu. Mexico City is more crowded than Recife. Pessoal, seguindo o exemplo que eu dei acima, eu queria que vocês tentassem fazer essas outras duas, tá bom? Paula, Polite, Susan, Sam and Luke. Aí, no caso, ó, duas pessoas. Então, seria com are, tá bom? Vamos tentar aí fazer. Então, essa próxima página, next page 175, a gente vai ter adjetivos mais curtos. Então, olha só como é que ficou. It's easier. Lembra que o nome da outra subunidade era It's more difficult? Então, essa daqui já é It's easier. Então, ele transforma palavras curtas. Você não vai falar It's more easy, certo? Então, vamos ver aqui. We can use many words to communicate, but when we want to describe someone or something, we need adjectives. Look at the words in the box below. They're all adjectives. How many of them do you know? So we have bad, big, cheap, cold, fast, good, hot, old, short, slow, small, strong, tall, weak, and young. Alguns desses, inclusive, são antônimos. Temos, por exemplo, old and young, temos fast and slow, temos big and small. Acho que talvez todos sejam. A questão é, eu acredito que vários desses vocês já conheçam. Então, eu queria propor para vocês que essas características vocês vão procurar e fazer sozinhos essa atividade, tá bom? Procurar o significado dessas palavras e colocar aqui embaixo, ó, tá bom? O que significa cada uma delas, certo? Para vocês irem adquirindo aí esse vocabulário, tá? Now that you looked for the meanings of those words, turn your pages and let's read this text together, okay? So now we are on page 76. 176, sorry. Então, vamos ler esse texto. I love my city. Auckland is in New Zealand's North Island. It's not a capital, but it's bigger than Wellington. It has beautiful nature and it's surrounded by hills,
covered in rainforest and dozens of volcanoes. Auckland is very important because of its commerce, arts, and education. The University of Auckland is larger than other important universities in New Zealand. You can visit the Auckland Art Gallery, Toi o Tamaki, the Harbour Bridge, the Sky Tower, and many museums, parks, restaurants, and theaters. Quality of life is very good here. It's better than many important cities around the world. Então, o que esse texto está falando? Está comentando sobre uma cidade que não é a capital da Nova Zelândia, mas que é maior do que a capital. Essa é a palavra que está destacada. Então, ele comenta que ela é muito importante por causa do comércio, artes e educação. A Universidade de Auckland ela é maior do que outras universidades importantes na Nova Zelândia. E também comenta sobre algumas partes que você pode visitar, galerias de arte e tudo. E fala que a qualidade de vida nessa cidade é muito boa. Ela é melhor do que muitas cidades importantes no mundo. Inclusive a Nova Zelândia é conhecida por ser um dos países melhores para se viver, com a política mais limpa, em que eles tentam ter uma vida mais sustentável. Deve ser fantástico. O texto tem destacado 3 palavras, né? Isso elas estão em bold. E a gente vai utilizar essas palavras para tentar completar essas frases que são sobre outras situações, tá bom? Então, a gente tem aqui sobre São Paulo, comparando com Belo Horizonte. Apples for your health, regarding chocolate, elephant, then a dog. Então, a gente está comparando 2 cidades, um alimento em relação à sua saúde, 2 alimentos, né? E 2 animais. Aqui na primeira frase, São Paulo is than Belo Horizonte. Então, a gente pode colocar bigger, que significa maior, tá? E apples are better than chocolate for your health. Ou seja, elas são melhores para a sua saúde, certo? E an elephant is larger than a dog. Oh, what's this? A gift. That makes you larger than life. Essa música é muito legal. E o que ela tá dizendo, o que esse cara tá dizendo dos Backstreet Boys, não sei se vocês já ouviram falar nessa banda, que esta situação te torna maior do que a vida. Larger than life. Essa música é legal, vocês deviam procurar. Então vamos ver agora como é que ficam os comparatives with short adjectives. Há algumas regras de ortografia quando transformamos adjetivos curtos em comparativos. So, number 1. Como regra geral, usamos o sufixo ER com adjetivos curtos para comparar 2 pessoas, 2 lugares, 2 objetos. Então, vamos observar. An elephant is larger than a dog. Um elefante é maior do que um cachorro. Vem da palavra large, tá? Caso vocês não soubessem. Number 2. Quando o adjetivo termina em uma consoante, vogal, consoante, dobramos a última consoante e acrescentamos o ER, que é o caso do big, bigger. Então, São Paulo is bigger than Belo Horizonte. São Paulo é maior do que Belo Horizonte. Number 3. Quando o adjetivo termina em Y, tiramos o Y e colocamos um IER. Não sei se esqueceram, mas não tinha um exemplo. Então, como é que poderia ficar? My bedroom is tidier than a palace. Meu quarto é mais arrumado que um palácio. Tidy é arrumado, tá? T-I-D-Y. Number 4. Em alguns casos, o comparativo é irregular, ou seja, é diferente do adjetivo good, então vira better. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, observe. Apples are better than chocolate for your health.
Maçãs são melhores que chocolate para a sua saúde. Então, isso aqui é uma questão de adquirir vocabulário. É o tipo de coisa que vocês precisam se familiarizar para saber diversos tipos de vocabulário, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Ele dá uma explicação, vou resumir mais ou menos o que ele está dizendo aqui. Por que a gente duplica a consoante para acrescentar o ER? Por causa da questão da pronunciação. Então, palavras como bigger, se não tivesse os dois Gs, ficaria bigger, certo? Hottest, ficaria hottest, certo? Então, essa é a explicação, é uma questão de pronúncia, tá bom? Então, vamos ver aqui. Let's practice. Complete the table below with the comparative form of the short adjectives. Então, aqui, pessoal, ele tem os adjetivos big, wet, nice, cold, friendly, dirty, good and bad. E como é que ficaria a forma comparativa dele? Então, ele já dá alguns. Nicer, friendlier, better and worse. No caso desses últimos, eles são daquele tipo irregular que o comparativo não parece com o adjetivo. Então, como é que é a minha proposta para essa atividade? Eu vou explicar para vocês como é que ficaria a regra para esse tipo de palavra. Por exemplo, nessa daqui a gente tem consoante, vogal, consoante. Então, o que foi que eu expliquei que a gente faria em palavras dessa forma? Aí eu quero que vocês façam, certo? A seguinte, a code é a regra geral. Como é a regra geral? Vamos ver lá na página anterior, ou então voltar o vídeo com a explicação para a regra geral. E aí façam o comparativo de code. Temos também dirty. Esse daí foi o exemplo que não tinha no livro e eu coloquei para vocês. Como é que a gente faz quando a gente tem uma palavra terminada em Y? A gente tira o Y e coloca o IER, tá? E temos aqui good and bad and worse, que não tem uma regra, né? Eles são especiais e você tem que simplesmente saber qual é o adjetivo comparativo, tá bom? Então, olha só. Some adjectives can be considered short or long, so they can take the suffix ER or more. Here are some examples. So, quiet pode ser tanto como quieter, como pode ser quiet. Então, ele, more quiet. Então, o que ele está dizendo é que algumas palavras, elas aceitam as duas formas de comparativo. Então, esses são os exemplos, tá? Clever pode ser cleverer or more clever. Narrow pode ser narrower or more narrow. Simple pode ser simpler or more simple. Right, so this is it for our class this week. I hope you guys had a good time and you were able to understand at least most. I have something I'm trying to prepare for you guys. It's a video from someone from Australia. It's actually Australian recording a video just for you guys, talking about Australia, comparing, saying some adjectives. I'm gonna make some subtitles and send the video to you guys, and then you're gonna answer a quiz about it, and this is gonna be some extra points, all right? So don't worry too much about it, but at least try to answer the quiz, tá? Então, resumindo, eu estou tentando fazer uma atividade diferente para vocês, eu devo postar no final de semana. É uma pessoa da Austrália, um australiano, ou uma australiana, não me lembro agora quem é que vai fazer, gravando um vídeo falando sobre a Austrália para vocês, certo? O vídeo é para vocês. E aí eu vou fazer um quiz e vocês respondem, e isso aí vai contar como ponto extra, tá? Então, vocês não precisam ficar em pânico se não conseguirem entender tudo, porém, vocês têm que tentar, tá bom? Vamos nos esforçar, beleza? So, see you guys next time, alright? Bye bye!